Gostaria de compartilhar uma história do profeta Elias. Durante um período de seca na terra, onde o profeta Elias profetizou que não haveria chuva durante o período, houve-se grande fome na terra. Porém, no capítulo 18 de 1 Reis, vai dizer que o profeta Elias, o Senhor apresenta ao profeta Elias, dizendo que era para ele ir até o rei Acabe e anunciar que voltaria a chover na terra. Só que mais à frente desse capítulo 18, o Obadias esconde 100 profetas em uma caverna, por conta do massacre que Jezabel, a rainha Jezabel, estava fazendo com os profetas do Senhor. Ela estava mandando acabar, destruir com os profetas. E Obadias, ele esconde e alimenta 100 profetas dentro de uma caverna. E no versículo 13, houve um diálogo entre Obadias e Elias, que Elias pediu que Obadias avisasse o senhor dele, o rei Acabe, que ele queria se apresentar diante dele, para que anunciar a mensagem da parte do Senhor. Só que Obadias teme pela vida dele, porque se ele avisasse ao rei que o profeta estava vivo, e se o profeta desaparecesse, ele ficou se sentindo ameaçado e com medo de que algo de ruim acontecesse. Então, o profeta Elias confirmou e afirmou que nada iria acontecer com ele se ele anunciasse que queria ter um encontro com o rei Acabe. E assim Obadias fez. Anunciou que Elias queria o encontrar. E Elias encontrou e anunciou a Acabe a notícia que Deus mandara falar. Elias foi recebido por Acabe como o perturbador de Israel. Porém, Elias se defende e diz que ele não é um perturbador. Pediu ao rei Acabe que reunisse todo o povo de Israel. E no versículo 20 vai dizer assim: Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. O povo de Israel estava na dúvida de quem servir, de quem realmente ser o Deus dele. Eles cocheavam em dois pensamentos. Ficava, vamos dizer, no dito popular, em cima do muro. Sabe? E no versículo 22 vai dizer assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. 450 homens, profetas de Baal reunidos, e somente Elias, o profeta de Deus. O profeta é caracterizado como porta-voz do Senhor. Algumas pessoas dizem que nesse momento aqui Elias havia mentido, dizendo que só ele havia por profeta do Senhor. Mas eu tenho uma outra visão. Aqui nesse momento, Elias, ele fala que só houve ele por profeta, só havia ele por profeta da parte de Deus, porque convocando, no versículo 21, convocando o rei Acabe todo o povo de Israel, então chegou Elias a todo o povo e disse: Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. E o que houve? Para Elias tirar essa conclusão. Porém, o povo nada lhe respondeu. Ser profeta do Senhor é ser porta-voz da mensagem de Deus. Aquilo que Deus fala ao profeta, o profeta leva ao povo a mensagem que Deus o revela. E Elias ali fala que só ele era por profeta do Senhor, era por boca de Deus na terra, porque os outros profetas que estavam escondidos permaneceram escondidos. Os 100 profetas que estavam escondidos permaneceram escondidos, sendo alimentados por pão e água. Enquanto o profeta Elias, ele foi bater de frente com 450 profetas de Baal. Então ali, naquele momento, o profeta Elias, somente ele foi levantado por porta-voz, por profeta da parte de Deus.
Então ali por isso que Elias fala que só ele, não levantou mais ninguém como boca de Deus naquele lugar. E o profeta Elias teve vamos dizer, um confronto com esses 450 profetas. E o Senhor, ele ali mostrou, né, que era com Elias, mostrando assim que a quantidade não define a qualidade. A quantidade não faz uma pessoa sair perdedora de uma situação, né? E o que eu quero dizer? Mesmo que todas as pessoas venham contra você, te julgando, te condenando, te denegrindo a sua imagem, até chamando de perturbador, né? Seja a boca de Deus, seja um porta-voz do Senhor. Não faça como aqueles 100 profetas ou como o povo de Israel. Então, o que eu quero dizer com essa meditação de hoje, né? A voz do povo não é a voz de Deus. A maioria pode falar, a maioria pode te acusar, a maioria pode te denegrir, a maioria pode te defamar, te caluniar, levantar falso contra você. Mas a verdade está na boca do Senhor. E por mais que se levantam contra você, faça aquilo que Deus te direcionou. Seja a boca de Deus nessa terra, seja um profeta. Se você for levantado como um profeta, não teme. Assim como o profeta Elias não temeu os 450 profetas de Baal. Não teme servir ao Senhor. Não cochile em dois pensamentos. Ou você serve ou você não serve a Deus. Ou você é profeta ou você não é profeta de Deus. Você é boca de Deus ou você não é boca de Deus. Não devemos cochear em dois pensamentos, né? Quando Deus ele direciona uma mensagem, aquela mensagem tem que ser exatamente como Deus direcionou. Ah, mas vai desagradar. Ah, mas eu vou ficar mal vista, mal falado. Ah, as pessoas vão se voltar contra mim. Você tem que ser obediente ao Senhor. Se você é um profeta do Senhor, Elias não temeu a vida dele. Não temeu a vida dele, o que poderia acontecer com ele diante de um confronto com 450 profetas. Elias apenas teve fé e obediência. E assim o Senhor foi com Elias e proveu que desceu fogo do céu. Os 450 profetas de Baal não conseguiram fazer aquele prodígio, né, de descer fogo do céu. Elias, pela obediência dele, Deus proveu e mostrou que era na vida de Elias, porque Elias era temente e obediente ao Deus Altíssimo. Então, você, profeta, que está cocheando em dois pensamentos, é hora de você se posicionar, descer de cima desse muro, sabe? Deus precisa dos porta-vozes deles aqui na terra, precisa dos profetas deles aqui na terra, para anunciar o evangelho, para falar as verdades, para exortar aqueles que estão ainda no pecado, no erro, na iniquidade, né? Seja um porta-voz do Senhor. Não cochile em dois pensamentos, porque Elias aqui, ele mostrou que ele era verdadeiramente um profeta do Senhor, com as suas atitudes, né? Com a sua obediência e a sua fé. E Deus te abençoe.